Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão e participando também pelo WhatsApp. Interaja, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. O número é o de sempre, 973350038. Mais uma vez, 973350038. 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. É quinta-feira, você conhece o nosso espaço por aqui, sempre dedicado ao Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer então os nossos convidados, já estão todos a postos para análise, para o debate dos assuntos por aqui propostos. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Ricardo Prado, procurador, bem-vindos. Olá, Mauro, é um prazer estar aqui novamente, poder compartilhar essa mesa com os nossos convidados, pessoas importantes que nos dão uma honra muito grande poder recebê-las nesse programa e poder conversar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né? E agradeço desde já a direção do programa. Muito obrigado. Obrigado pela presença e sempre colaborando aqui com a gente, procurador Ricardo Prado. Também na nossa bancada, a doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada, professora da PUC São Paulo. Ela é mestre e doutora aqui pela PUC São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Boa tarde, agradeço o honroso convite, é um imenso prazer estar aqui ladeado por comentaristas tão ilustres, sob a batuta aí do ilustre jornalista Mauro Friesman. Muito obrigada pelo convite, ao Liviano, que sempre renova o convite. É um prazer estar aqui para a gente debater sobre temas tão relevantes para a nação. E a você, ouvinte, estar conosco aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cláudia. A gente apresenta também a Lúcia Abel Awards. Ela é consultora em saúde, pesquisadora, professora, PhD em imunologia e pós-doutora em doenças infecciosas pela Universidade de São Paulo. Lúcia Abel Awards, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, os participantes do programa, aos ouvintes também que nos escutam. É um prazer imenso, agradeço a produção do programa pelo convite e vamos aí debater temas importantes. Obrigado, doutora Lúcia. Também com a gente, doutor Ismar Viana, presidente da ANTC, Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo. Doutor Ismar, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Inicialmente eu quero agradecer o honroso convite para poder representar aqui nossa Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo, ladeado desses grandes nomes, para debater temas relevantes. E também registro os nossos agradecimentos ao doutor Liviano, do INAC, por deflagrar tantos debates que contribuem para o aperfeiçoamento das instituições brasileiras. Vamos lá então, pessoal, 12:04, o primeiro assunto do Gente do MPD que Fala nesta quinta-feira. Os deputados federais começaram a debater o texto da reforma tributária no plenário da Câmara ontem à noite. O relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou uma nova versão do seu parecer, que inclui modificações na transição para o novo sistema tributário e a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção de impostos. A apresentação desse novo parecer veio após o relator obter o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que passou a admitir a cobrança centralizada do novo imposto, que vai substituir o ICMS e o ISS. E a expectativa agora é que a PEC da reforma tributária seja votada, o início dela, né, da votação, isso ocorra ainda hoje. Procurador Ricardo Prado, a impressão que a gente tem, apesar de a mídia, a imprensa falar tanto a respeito deste tema,
que a população não está muito ligada no que está acontecendo, né? Tem uma peregrinação muito grande de prefeitos e governadores lá em Brasília para defender os seus pontos de vista. E a pergunta que fica é: será que eles estão lá para defender o ponto de vista deles ou o ponto de vista da população? É aquilo que na teoria seria, né, naquela defesa deles, um bom resultado para a população, será que na prática acontece? O seu entendimento a respeito disso e os seus comentários também, eventualmente técnicos, a respeito dessa proposta. Eu acho que a questão importante nessa reforma, Mauro, é a ideia de simplificação do sistema tributário brasileiro. Tá? Você está pegando vários impostos e reduzindo em número de tributos. Tá? E com isso você simplifica o sistema. Nós temos, na verdade, por exemplo, só para ficar num dos impostos, o Imposto que incide sobre mercadorias, o ICMS, cada estado tem uma legislação. Cada estado tem uma cobrança de valor de imposto diferente do outro, tem uma alíquota diferente da outra. Tá? E você está unificando isso, certo? Você vai passar a dar um mesmo tratamento dentro de todos os estados do país. Então, para as empresas, isso traz um ganho muito significativo, certo? Essa parte da reforma tributária, ela visa muito esse aspecto de simplificação do sistema tributário para as empresas, tá? A ideia não é mexer tanto em valores, mas é óbvio que você terá, nessa própria simplificação, você acabará tendo mudanças de alíquota de um produto para outro. Tá? Não é tudo que está definido agora, porque uma parte depende de legislação complementar a ser votada depois. Então, você não tem como saber antecipadamente o resultado final disso, entendeu? Quer dizer, o produto tal vai subir de preço, vai cair de preço, entendeu? Né? Isso tudo tem muita especulação ainda sobre isso, porque nem tudo está definido no projeto. Você está fazendo uma mudança na Constituição. A Constituição dá as linhas básicas, entendeu? Os pilares só da construção. Ele não vai detalhar quais são as paredes e etc. tal, uma por uma, né? Então, isso ainda virá pela legislação posterior. Então, você tem muita negociação para correr. O que você tem dos prefeitos e dos governadores é óbvio que é uma preocupação de dois aspectos. Primeiro, de que o seu estado, o seu município, não perca arrecadação, certo? E segundo, que ele também não perca poder, né? Porque, de uma certa forma, quando você vai fazer essa centralização, você vai criar um imposto unificado, os governadores, principalmente, vão perder a possibilidade, às vezes, de taxar esse ou aquele produto para aumentar a arrecadação do seu estado. Eu estou com uma arrecadação em queda no estado que eu governo, entendeu? Então, eu preciso aumentar um determinado imposto e eu não vou poder, porque isso, na verdade, já não depende mais de mim, entendeu? Depende dos outros estados em conjunto, entendeu? Né? Quer dizer, você passa para um sistema federativo, tá? Então, há uma certa reclamação, porque há uma certa perda de poderes por parte dos estados, certo? O que você está buscando dentro dos acordos que estão sendo feitos, etc., é que você não tenha grandes alterações financeiras, entendeu? Quer dizer, você não tenha estados que sejam muito beneficiados e outros que sejam muito prejudicados, né? Então, você tem, inclusive, a criação de um fundo para poder fazer a adequação, entendeu? De forma que as alterações não sejam muito grandes, entendeu? Né? Não cause muito prejuízo para esse ou aquele estado da federação, entendeu? A reforma vai ser feita ao longo de muitos anos, entendeu? Ela não vai ser imediata, aprovou, já implanta e tal. Ela vai vir muito gradativamente, entendeu? Né? Isso vai ser implantado e vai sofrer muitos ajustes, muitas alterações ao longo do caminho, entendeu? Eu acho que o importante é que a ideia básica é muito legal, certo? Quer dizer, o país precisa de uma simplificação na questão tributária. Você precisa reduzir a burocracia. Isso é o ponto importante da reforma e que precisa fazer com que realmente isso caminhe. É óbvio, entendeu? Né? Você
vai ter algumas pessoas, alguns grupos econômicos, algumas empresas, de repente, que podem ser um pouco beneficiadas, outras um pouco prejudicadas. Mas na medida em que você está fazendo uma coisa mais uniforme, entendeu? Ela será mais igual, certo? Então, a tendência que você tem é que seja mais igual. O nosso sistema tributário, na verdade, é muito perverso. Você tem pessoas que pagam muito pouco e você tem pessoas que pagam muito, certo? Você tem empresas, por exemplo, grupos de setores da economia que são taxados de uma forma muito violenta e outros que têm uma série de benefícios. Então, a tendência é que isso diminua, certo? Quer dizer, você não vai acabar, mas vai diminuir, entendeu? Né? Então, quer dizer, quem realmente não está pagando nada tem alguma preocupação, porque vai ter que começar a pagar um pouco mais, certo? Quem paga muito tem a tendência de que seja um pouco beneficiado, reduza um pouco, certo? Mas você vai ter alíquotas diferentes conforme a necessidade, né? Produtos básicos, etc., que vão ter uma taxação menor, entendeu? E os produtos de consumo mais elevado, etc., e tal, pode ter uma taxação maior, como você já tem hoje em dia, entendeu? Né? Já funciona mais ou menos assim o sistema, não acredito que haja assim tanta alteração assim do que a gente está para o consumidor, vamos dizer assim, tá? Para o consumidor que paga o imposto, entendeu? Vai ser melhor, vai ser pior, entendeu? A ideia é que ela fique o mais neutra possível, entendeu? Né? É óbvio que uma diferença aqui ou ali num ou outro produto vai haver, mas no conjunto da obra a ideia é que fique coisa. Eu acho que o Brasil precisa dessa reforma, certo? Vai ser perfeita? Não, vai ter correções ao longo do caminho, entendeu? Mas faz parte do jogo. Doutora Cláudia Schwerz, novamente, né, puxando aqui para a população, né, de uma maneira geral, as pessoas têm dificuldade de entender o tema, evidentemente, são assuntos complexos, né? Eu gosto sempre de usar aquela expressão na mesa do bar, né? O que acontece na mesa do bar? As pessoas ficam lá, o que vai acontecer após essa reforma? É óbvio que a torcida nossa é que a contraprestação melhore, ou seja, aquilo que o Estado nos deve em serviços, saúde, educação, segurança pública e tudo mais, tudo isso melhore a partir dos impostos que são pagos, mas todo mundo é cético em relação a isso, não é o seu entendimento, o seu olhar. Bom, a reforma tributária, ela de fato tem a previsão de simplificar e ela prevê a criação de 2 impostos sobre o valor agregado, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, só para fazer essa introdução, para a gente contextualizar, depois vamos falar um pouquinho do ponto de vista da população, da gente, né? Como é que a gente fica frente a essa reforma? Então, esse IVA, ele prevê a criação de 2 impostos, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir ICMS dos estados e ICS dos municípios, isso tem repercussão, ok, se o IBS ele vai substituir, como é que fica a distribuição? É isso que o fundo vai fazer, né? E a contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar alguns tributos federais, o PIS, COFINS e IPI, né? Bom, com base nisso, 2 discussões dessa mudança, 2 discussões ocorrem. Primeiro, que até decorreu do substitutivo do Ribeiro, que fez essa mudança, preservou os incentivos da Zona Franca de Manaus, né? Os valores que estão previstos lá, e essa nova redação, ela prevê um incentivo que será mantido por 50 anos, vigoraria até 2073, se for aprovado esse ano. E a outra grande discussão, e aí sim repercute muito, e acho que toda a administração pública deve ter como foco sempre o bem-estar da população, e essa é uma discussão que a gente deve refletir mesmo. E considerando que a unificação dos impostos é a necessidade de gerir e distribuir esses valores, quais são os critérios? É isso que está em pauta, isso que está na mesa, não é? Do bar, podemos dizer, que são os valores do Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR. E aí nós temos uma mudança, uma visão diferente, né? Os governadores do Norte e Nordeste gostariam de uma distribuição invertida, os estados mais carentes receberiam mais, e o governador de São Paulo fez uma proposta muito interessante, que, de fato, parte de uma outra perspectiva, que é considerar um critério que leva em conta o número de beneficiários do Bolsa Família. São Paulo é o estado que mais contribui para a Bolsa Família. É claro que
se olharmos nessa perspectiva, a proposta São Paulo acaba beneficiando um maior número de pessoas. Você tem ideia, a diferença de critérios é muito relevante. É isso que muda e vai impactar, não é? Então, a administração pública paulista, ela calculou a seguinte métrica, né, que São Paulo, na perspectiva da pirâmide invertida, receberia hoje 262 milhões, e se for levar em consideração o critério dos beneficiários do Bolsa Família, o Estado receberia 1,3 bilhão em torno de 1,3, 1,16 bilhões, né? Ora, isso muda muito, isso vai, de fato, repercutir. Então, esses critérios que hoje importam para a gente. Bom, muito bem, se o Estado ganhará menos, ele não terá condições de distribuir os benefícios à população. Como o Estado fará sem recursos? Ele vai reduzir Bolsa Família? Como é que os estados do Norte e do Nordeste, que merecem, talvez a composição dos critérios vale a pena pensar, é isso que está em discussão e é isso que vai impactar, não é? Muito bem, como é que esses recursos que serão recolhidos e pagos agora de modo concentrado, geridos por um fundo, serão distribuídos para os estados e a população? O Estado de São Paulo é o estado mais populoso e que mais distribui, paga o benefício do Bolsa Família. É esse o ponto, e é isso que o governador de São Paulo o Tarcísio, tem aí proposto como forma de pagamento. Eu acho que é uma posição importante, né? Além dessa questão da Zona Franca de Manaus, que mantém o benefício e a ideia de incentivo na região, que é uma região distante dos grandes centros aqui, uma região importante para o Brasil. Não é? Então, são essas as divergências do Fundo de Desenvolvimento Regional, está dando o que falar, eu acho que esse que é o foco, né? O que nós queremos? Temos que incentivar os estados mais carentes? Sim, mas nós não podemos deixar de lado a população que está no estado mais populoso e precisa dos benefícios e que dependem desses benefícios, dos recursos que hoje está sendo debatido no Congresso. Esse é o ponto, Mauro. Doutora Lúcia Wad, seu entendimento, então, começou ontem o debate, né, em relação ao texto da reforma tributária no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa hoje é do início da votação. Uma expectativa também é em relação ao aumento da carga tributária sobre os serviços, né? E a gente fica se perguntando, né, os serviços de educação, os serviços de saúde, aqueles que são particulares, que são privados e que a gente já paga bastante caro sobre eles, né? Existe um risco aí. Óbvio que tem conversas lá para tentar resolver esta situação, mas a gente fica preocupado por aqui, seu entendimento. Sem dúvida, né, Mauro? A reforma tributária, hoje, ela é prometida no Brasil há décadas. Entra governo, sai governo, ela continua na pauta. É um debate que entra mas agora eu acho que vai ter o seu segmento. É importante, é necessário, mas não está muito claro ainda para todos os brasileiros o que isso vai impactar no nosso dia a dia, nos serviços, nas empresas, né? Eu acho que isso precisa ficar mais claro. E outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção é que essa reforma tributária ela tem que ser boa para o Brasil, para os brasileiros, ela tem que ser apartidária, né? E a gente vem observando alguns movimentos para aproveitar a situação para determinados estados tirarem proveito disso. Então, acho que ela tem que ser uma reforma justa, unificada e imparcial, né? E eu acho importante esclarecer para o cidadão brasileiro o que isso vai impactar no nosso dia a dia. Isso parece que não está muito claro. Eu acho que é importante, sim, é necessário, né, essa junção de impostos, que realmente o sistema nosso ele é caótico, precisa realmente dessa reforma tributária, mas eu acredito que nós estamos aí num começo de discussão, mas eu acho que ainda precisa de uns ajustes. 12h19, pessoal, programa Gente que Fala no ar, essa edição de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. O próximo tema por aqui
vai falar sobre a Lei da Igualdade Salarial, que foi sancionada na segunda-feira agora pelo presidente Lula e que prevê a garantia de que homens e mulheres sejam igualmente remunerados. E essa Lei da Igualdade Salarial propõe mudanças que contribuem na fiscalização e na aplicação de multas para as empresas que descumprirem as regras e discriminarem a remuneração por gênero. Entre os principais pontos da nova legislação estão a obrigação de transparência por meio de relatórios semestrais sobre o pagamento dos trabalhadores. Claro que eu vou começar esse tema com as mulheres, historicamente injustiçadas nesse país aqui, sempre ganhando menos do que os homens. Doutora Lúcia, a lei está posta, a lei é moderna, a lei é interessante, a lei é importante e ela foi bem elaborada. Agora, uma coisa é a lei, a gente vê muita lei que pega e muita lei que não pega, né? Teremos condições de bom funcionamento dela, boa aplicabilidade, fiscalização, punição para quem não cumprir? Eu acredito que essa lei que entrou em vigor é uma vitória histórica das mulheres que lutam há décadas por esse direito, né? Eu acho que tem sim que existir algumas regras de monitoramento das empresas para justamente ver se realmente isso está sendo cumprido, essa igualdade, né? Os homens também têm que ajudar nesse processo, né? Tem que haver esse monitoramento para que a lei seja cumprida de fato, e deve existir algumas regras e as empresas devem ser fiscalizadas quanto ao cumprimento dessa lei. Então, eu acho que a gente tem que realmente debater esse tema e elaborar algumas regras para que ela seja cumprida. Doutora Cláudia, seu entendimento, teremos condições de boa aplicabilidade, a lei vai pegar e a gente vai ter, de fato, remuneração igual entre homens e mulheres no mundo do trabalho? Acredito que foi uma conquista relevante para a sociedade, é uma lei que ela tem o objetivo de desestimular discriminação, não só com base no gênero, mas também na raça, em etnia, em etarismo, evita etarismo, né? Dentro de uma organização. Eu acredito que essa lei ela vai ter eficácia, como a gente fala, né? Ela vai ter efetividade na medida em que não só a lei estabelece a equiparação salarial quando detectada, tem mecanismos de fiscalização, mas também prevê multa específica, cuja reincidência pode invocar, inclusive, o valor dobrado dessa multa, sem prejuízo de outras normas, se houver uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que pode exigir a multa de dano social, né, para a sociedade. Então, são estímulos, inclusive financeiros, muito expressivos, que, sem dúvida, colocam as empresas com um olhar cuidadoso sobre esse tema. Acho que, nesse caso, a lei vai, sim, estimular um novo comportamento no mercado. Nós temos enfim, uma estatística relevante que traz essa diferença. Acho que essa lei ela vai ser um marco para o mercado de trabalho brasileiro. Doutora Ismar Viana, seu entendimento sobre essa nova realidade, então, a igualdade salarial entre homens e mulheres a partir da Lei da Igualdade Salarial, que já foi sancionada aí no início da semana. Pois bem, Mauro, eu costumo dizer que é um desafio enorme no Brasil a gente conseguir transformar o texto normativo em norma jurídica, né? Eu acho que a gente tem um déficit alto de normatividade institucional, ou seja, de efetividade mesmo, do cumprimento da própria legislação. Então, quando a lei ela ingressa no ordenamento jurídico, eu diria que ela busca satisfazer um anseio que é pré-existência própria, a própria edição normativa em si. Só que é preciso de mecanismos para que essa lei ela possa, de fato, cumprir a finalidade a que se presta, certo? De fato, precisamos garantir, eu acho que isso, independente de previsão normativa, me parece que salta aos olhos de que essa igualdade ela se impõe, certo? Se o serviço é prestado, se a natureza ela atende, independente do sexo em si, não há por que ter essa disparidade no padrão remuneratório. Mas é bem verdade que a própria legislação, como foi muito bem posto aí, ela traz alguns mecanismos ali de sancionamento, certo? E que eu diria que é um alto desafio a gente conseguir sancionar hoje empresas no Brasil, certo? Nós temos lá, dentre as medidas,
certo? A medida de estimular, por exemplo, canais de denúncias. Diversas legislações no Brasil, quando ingressam no nosso ordenamento jurídico, já trazem dispositivos dessa natureza. Só que é preciso também compreender que essas pessoas, ou seja, essas mulheres já sofrem diariamente por essas desigualdades em si. Há um déficit muito grande, há um déficit, eu diria, de vagas de emprego no Brasil. Então, quem tem emprego quer manter aquele emprego. Então, esse canal de denúncia, certo? Me parece que, por si só, não vai contribuir para a efetividade da própria legislação. É preciso que o Estado brasileiro, é preciso que migremos um pouco, ou seja, eu diria que precisamos mudar o amadurecimento, eu diria, das instituições, no sentido de proteger o trabalhador. Certo? Então, esse canal de denúncia, ele pode servir, sim, mas não podemos esperar que a denúncia ela venha a ser feita para que o Estado passe a agir. Não sei se eu me fiz entender nesse ponto. Sim. Porque, entre denunciar e manter o emprego, a empregadora vai querer manter o emprego dela. Então, preciso que se incremente de fato medidas de fiscalização para que a lei ela possa ser efetivada, certo? Eu vi que empresas acima de 100 empregados deverão publicar esse padrão remuneratório em si, até para que possa ser feito um controle, certo? Com isso, na verdade, eu acho que o Estado vai querer transferir para o cidadão o poder de denunciar, quando o próprio Estado poderia monitorar por meio de outros canais, sem expor, por exemplo, remunerações dessas mulheres. Certo? Eu não sei como isso vai se concretizar na prática. Então, essa multa pré-estabelecida na lei de 3% da folha do empregador pode ser um fator para dissuadir. Tudo bem, mas, reitero, é preciso que o Estado implemente mecanismos para fazer essa fiscalização e não transferir para as empregadoras esse dever de formular denúncia para que possa mover a máquina pública. Só essas são essas as minhas percepções e retornando um pouco ao tema anterior da reforma, eu chamaria também a atenção essa ausência, não há definição quanto a essa alíquota do IVA, certo? Desse imposto de valor agregado. E isso tem sido esse motivo de dúvidas, eu diria que até de insatisfações de estados e municípios. Então, é preciso chamar também a atenção para que o próprio Pacto Federativo, para que ele se mantenha, é preciso que tenhamos a compreensão de que a coisa acontece nos municípios. Então, isso justifica uma preocupação de estados e municípios com as repartições em si. Então, de fato, a gente vai ter essa simplificação, é o que, de fato, se propõe, mas há algumas definições que vão, de fato, definir se teremos uma reforma que gerará aquilo que se propõe ou se realmente vai ser mais uma reforma no Brasil. Então, essas são as minhas percepções, Mauro, rapidamente, sobre esses dois temas. Doutor Ricardo Prado, procurador, sobre essa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, a lei sancionada essa semana, e pegando aqui o ponto de vista do doutor Ismar, é óbvio que o Estado deveria fazer o seu papel em relação à aplicabilidade da lei, fazer a sua fiscalização e a punição daqueles que descumprirem a legislação. Ou seja, agir de ofício, mas é bem claro, acho que esse ponto que o doutor Ismar apontou, que o Estado vai deixar o cidadão fazer as suas denúncias, ou seja, o Estado quer ser provocado para depois agir. Mas essa mão está invertida, não está muito correto, né? A gente vai ter condição de resolver essa questão e fazer valer o que a lei está determinando, procurador Ricardo Prado? Bom, Mauro, eu acho que as questões são complexas, né? Você aprovar uma lei realmente é um passo importante, eu acho que merece ser comemorado, entendeu? É uma conquista, realmente, um reconhecimento, né, de uma conquista importante. Mas você traz desafios, não há dúvida, certo? O que eu acho que é importante observar é que, por exemplo, no setor público, você já tem, em geral, né, pelo menos nos órgãos mais importantes, nos estados e na federação, você já tem, normalmente, uma condição de igualdade. Por exemplo, né, dentro do Ministério Público, onde eu trabalhei, os salários são absolutamente iguais e já eram assim
há 30 anos atrás, certo? Então, quer dizer, o setor público já tem avançado normalmente nesse sentido de fazer o seu dever de casa, vamos dizer assim, tá? Agora, você fiscalizar o Brasil inteiro, que é um país continental, não é um negócio muito simples, né? Até porque nós sabemos que há remunerações que são fixas e há remunerações que são variáveis, né? E aí, nessas remunerações variáveis, você tem uma infinidade de elementos que podem dificultar o controle, certo? Quer dizer, eu acho que, na verdade, você tem as duas possibilidades dentro da lei. Você pode ter uma fiscalização de ofício e você pode ter a fiscalização provocada, certo? Né? O trabalhador, a trabalhadora que estiver sendo prejudicada, que não estiver recebendo o mesmo salário que os trabalhadores da sua empresa, ela vai poder tanto provocar a fiscalização, como vai poder ingressar com ação trabalhista para receber a diferença, né? Eu acho que muitos dos casos realmente surgirão dessa forma, né? Talvez a trabalhadora tenha alguma restrição de entrar com ação contra a empresa enquanto ela estiver no cargo. Mas a hora que ela sair do emprego, entendeu, né, ela vai buscar a diferença dos valores atrasados que ela terá direito, né, com juros, correção monetária e etc. Tá? E aí, a partir do momento que o juiz trabalhista tomar conhecimento, né, de que a empresa não cumpriu a sua obrigação, o juiz vai determinar que a fiscalização seja feita sobre a empresa, inclusive com relação aos outros trabalhadores. Tá? Então, isso é um mecanismo que, na prática, funciona. É óbvio, não funciona em todos os casos? Não funciona? Não, infelizmente não. Certo? É uma fiscalização, de certa forma, por amostragem. Tá? Agora, você tem um problema de convencimento, né? O que a lei ajuda é você convencer as pessoas de que isso é necessário, de que isso é importante, entendeu? Né? De que os empresários precisam assumir isso como obrigação, entendeu? E cumprir isso. Certo? Quer dizer, não há motivo para que você faça desigualdade entre os trabalhadores se eles executam o mesmo serviço, tá? Então, eu acho que você tem um aspecto, além do aspecto legal, um aspecto cultural, né? Que a legislação tem, certo? E que é exatamente essa divulgação que você dá à aprovação da lei, né, que você busca exatamente convencer as pessoas que têm o exercício do poder de fazer o pagamento dos salários, de que isso é imprescindível, entendeu? Né? E aí, obviamente, você tem todo esse sistema de punições, de fiscalização e etc. e tal. É sempre um desafio, Mauro, né? Implantar uma nova cultura é sempre um desafio, certo? Mas tem que ser trabalhado. A doutora Cláudia quer a réplica aí. Eu passo a palavra. Só destacar que a lei estabelece que empresas com mais de 100 funcionários deverão publicar semestralmente um relatório de transparência salarial. Então, por meio desse relatório, é viável verificar a remuneração, as diferenças de remuneração, compará-las e verificar também a proporção de cargos de liderança ocupados por homens e mulheres. Essa lei já tem mecanismos. Nós já temos esse modelo em outras situações, cotas para o menor aprendiz, cotas para pessoas de deficiência, isso está em relatórios enviados para o Ministério do Trabalho, fácil de detectar. Então, acho que a lei ela trouxe uma qualidade quanto à fiscalização. Era só esse rápido complemento. 26 minutos para 1h da tarde, o programa Gente que Fala dá uma paradinha breve por aqui, a gente vai para um intervalo, um golinho de água para cada um e a gente já volta com os próximos temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Vamos de volta, 25 minutos para 1h da tarde agora, programa Gente que Fala por aqui. Hoje é quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias,
pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo tema, quero falar com você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do mercado, venha ser parceiro do Gente que Fala. O programa está no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, como eu destaquei aqui pela internet, pela Rádio 365, pela UTV, pelas redes sociais, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades, especialistas em todos os setores. Aqui o Gente do MPD que Fala. Venha ser parceiro, nós, como o Instituto Orbis de Pesquisa, Movimento Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, todos os nossos parceiros aqui ajudando o programa Gente que Fala a levar informação, a levar para você as condições para que você tenha a formação da sua opinião. Isso é muito importante. Então, entre em contato com a gente, 50 52 55 55, para conhecer todas as possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. 24 minutos para 1h agora. Virar a página aqui da política, pessoal, vamos falar de saúde. A infectologista Raquel Stucchi, ela é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, disse essa semana, numa entrevista para a CNN, que o aumento no número de casos e internações por gripe se deve à baixa taxa de vacinação. No estado de São Paulo, menos da metade do público-alvo se vacinou e a meta é chegar a 90%. Por isso, a Secretaria de Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe até o dia 31 de julho. No próximo semestre deste ano, ou melhor, no primeiro semestre deste ano, foram registradas 2.086 internações, com 176 mortes por infecção pelos diversos tipos do vírus influenza no estado de São Paulo. Doutora Lúcia Awad, por que a adesão à vacinação da gripe está tão baixa, menos da metade do público-alvo vacinado até agora? Pois é, Mauro, e todos os ouvintes, eu ressalto aqui a importância de todos receberem a vacina da gripe, né? O que a gente vem observando que, apesar da baixa letalidade registrada, existe um número muito alto de hospitalizações, que cresceu 35% em relação ao ano passado. Por isso, a Secretaria de Saúde ela disponibilizou a campanha de vacinação contra a gripe até 31 de julho e está disponível em todos os postos de saúde. No estado de São Paulo, só 44,5% da população se vacinou. Isso realmente é preocupante. A gente observa um número de aumento de internações, né, e de quadros respiratórios graves. E a gente sabe que o vírus influenza, né, que é o causador da gripe, pode desenvolver um quadro respiratório mais grave, né, como a síndrome respiratória aguda grave. Então, por isso, a necessidade de receber a vacina contra a gripe, que está disponibilizada em todos os postos de saúde do nosso país, a vacina tetravalente, e toda a população deve receber essa vacina. E a gente sabe também que o uso de máscara, de certa forma, ela diminui a contaminação, né? A gente teve essa experiência na Covid-19 e as pessoas elas acreditam que gripe seja, né, uma doença comum, mas ela pode, sim, desencadear um quadro respiratório grave. Daí a necessidade de todos receberem a vacina, tanto crianças como adultos, e principalmente os idosos e pessoas imunossuprimidas. Doutora Lúcia, como você destacou, a gripe pode ser uma situação simples, mas não é. Ela pode desencadear problemas bastante graves. Então, toda vez, sempre que a gente pode desmistificar algumas coisas aqui em relação à vacinação da gripe, tem gente que fala assim, eu não vou tomar vacina porque toda vez que eu tomo, eu pego gripe. Não, porque isso, a vacina ela não evita a gripe, a vacina ela evita as complicações, aquilo que é decorrente do que a gripe pode trazer, não é verdade? Sem sombra de dúvida, né? A gripe, por si só, é um quadro relativamente leve, mas algumas pessoas podem desencadear quadros respiratórios graves, né? Inclusive a síndrome respiratória aguda grave, e ir a óbito. Então, é muito importante que todos recebam a vacina da gripe. É uma vacina segura, é feita com vírus inativado, não há efeito colateral nenhum, né? E todos podem receber. Pode, ocasionalmente, a pessoa ter uma vermelhidão no local da vacina,
né, uma indisposição, mas logo ela é revertida. Então, eu recomendo que todos recebam a vacina contra a gripe para justamente prevenir esses quadros graves e essas hospitalizações que a gente vem observando nesses últimos dias. O nosso papel a gente tem feito aqui no sentido de chamar a população para os postos de saúde, até dia 31, então, a prorrogação da vacinação contra a gripe, mas, de qualquer forma, falta um trabalho de campanha melhor para atrair as pessoas para tomar vacina. Um esclarecimento melhor, não, doutora Lúcia? Sim, sem dúvida. Eu acho que justamente as pessoas não estão dando importância por se tratar, assim, de uma gripe, mas eu acho que as autoridades, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, deveriam fazer campanhas, né, propagandas em meios de comunicação para justamente impulsionar, aumentar essa aderência de vacinação contra a gripe. E é sempre bom, não é só pelo fato de tomar a vacina contra a gripe. Vai lá, leva a carteirinha, o profissional lá do posto de saúde vai verificar as outras vacinas, se tem alguma coisa atrasada, e de repente descobre, nem sabia, e aí vai lá e faz o reforço necessário também. Sem sombra de dúvida, né? Acho que a gente tem que se prevenir de todas as formas. As vacinas hoje disponíveis, elas são seguras, né? Elas salvam vidas. A gente teve essa experiência com a Covid-19, né? Que foi uma experiência terrível para todos nós. E a gente sabe que a gripe, ela pode evoluir para quadros graves. Por isso, a importância de todos receberem a vacina da gripe. Então, eu vou até repetir aqui os números, porque serve também, não de alarme, né, mas de alerta para as pessoas. 2.086 internações, 176 mortes por infecção pelos diversos tipos do vírus influenza no estado de São Paulo, só no primeiro semestre deste ano. Então, aproveite, vá até o posto de saúde. A Secretaria de Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe até o dia 31 de julho. Vamos nos prevenir e vamos todos manter a saúde. E se estiver doente, use máscara para não passar sua gripe para o próximo. 12h42. Vamos para o próximo assunto. O Instituto Não Aceito Corrupção apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de ingresso como amicus curiae na ADPF, apresentada pela ANTC. Já vou explicar o que significa tudo isso. A ação visa a imparcialidade no controle externo e tem o objetivo de vedar a nomeação de parentes do presidente da República, governadores e prefeitos para os cargos de ministro e conselheiro dos tribunais de contas. Na petição, o Instituto Não Aceito Corrupção afirma que tem o propósito de trazer importantes subsídios para o julgamento do caso, haja vista que a prática de nepotismo no âmbito dos tribunais de contas pode ser um fator de propagação de atos de corrupção. Pessoal, amicus curiae é uma expressão em latim usada para designar uma terceira parte que ingressa num determinado processo com a função de fornecer argumentos, fornecer informações, subsídios ao órgão julgador. Então, o que essa nota quer dizer? O Instituto Não Aceito Corrupção é o terceiro aí no caso, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal esse pedido de ingresso como amigo da corte, amicus curiae, né, a expressão em latim, nessa ação que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 1070, que foi apresentada pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Quem vai explicar melhor ainda tudo isso é o doutor Ismar Viana. Vamos lá. Pois bem, Mauro. Inicialmente, eu queria tornar mais claro assim, para os ouvintes, para os nossos assim, convidados, que o ajuizamento dessa assim, a DPF, para a busca de fato, não apenas vedar, eu diria que a prática do nepotismo na atuação dos tribunais de contas, ela busca, sobretudo, garantir um controle externo verdadeiramente imparcial, dado que é um custo muito alto para se manter o controle no Brasil. Então, a gente precisa compreender, desde sempre, que a coisa pública é coisa de todos, mas não é coisa sem dono. Então, assim, na prática, ou seja, nas relações humanas, nas relações institucionais, ninguém gosta de ser controlado, certo? Isso é muito claro. E aí, aqueles que não conseguem compreender o ideal de república, eles querem ter um controlador para chamar de seu, querem ter um julgador para chamar de seu. Então, isso aí, na verdade, você acaba agravando o nível de descrédito na atuação das instituições, sobretudo aquelas de controle. Então, quando se tem em mente que o julgamento de um processo de controle externo, seja de contas, seja uma representação, uma auditoria, inspeção, ele tem reflexo direto aí, né, reflexo direto
na capacidade eleitoral daqueles que se dispõem a gerir o que é de todos, ou seja, é preciso ter um cuidado ainda maior. Então, eu tenho um julgamento que ele não se resume à esfera do controle externo. Esse julgamento ele pode impactar, a depender da situação, até na lei da ficha limpa, por conta do artigo 1º, inciso 1, a linha G da lei 64/90. Então, eu tenho esse reflexo eleitoral direto. Eu tenho agora, com a lei de improbidade reformada, por conta lá do artigo 21, parágrafo 2º, essa mesma instrução, a decisão do Tribunal de Contas e as instruções processuais, esse é o texto normativo do artigo 21, vai também produzir reflexos na seara da improbidade. O juiz, na improbidade, na aplicação da sanção, com essa mudança, ele tem o dever de considerar as instruções e as decisões. Imagine que eu tenho um gestor público que eventualmente tenha sido perseguido por um conselheiro, certo? Certamente ele vai ter um prejuízo no âmbito do controle externo, um prejuízo eleitoral e também na improbidade. Então, para além da disfunção no processo de escolha, quando eu trago uma escolha que deveria ser uma escolha institucional e trago ela para o campo pessoal, eu coloco a própria democracia em risco. Ou seja, aquele agente público ali escolhido nessas bases, a partir de critérios pessoalizados, ele pode minar um ambiente político, um ambiente democrático. Ou seja, aqueles que têm algum tipo de afinidade política, os aliados daquele governador que de plantão escolheu a sua esposa, certamente, por questão de poder, ele vai querer manter alianças com ele, porque ele tem um domínio também do órgão de controle. Isma, mas assim, os julgamentos eles são colegiados. Tudo bem, eles são colegiados. Só que nós temos nos tribunais, ainda temos nos tribunais de contas, em que há uma relação, eu não diria que nem de vinculação, mas de subordinação entre as unidades instrutivas e o corpo julgador. Então, se eventualmente aquele julgador ele consegue, na origem, dizer quem vai ser auditado, quando será e em quais termos aquele agente será auditado, isso gera um impacto direto ali no ambiente democrático. Ou seja, quem é adversário poderá ser perseguido. Quem é aliado será beneficiado. Então, em qualquer das situações, o cidadão ele sai prejudicado, porque não tem um controle de fato, um controle rígido, devido, adequado. E por que a NTC optou por ajuizar a DPF? E aí alguém deve se questionar. Por que não foram questionados os atos já praticados? Porque, Mauro, a própria DPF ela tem uma natureza subsidiária. Ou seja, se há alguma outra ação posta para poder combater esses atos, não caberia uma DPF. No caso do Pará, por exemplo, há uma ação popular ajuizada. Houve uma liminar concedida e, logo após, ela foi revogada pelo TJ. Então, a NTC ela atuou prospectivamente e buscou, inclusive, cautelarmente, que o Supremo, de alguma forma, proteja as indicações até o julgamento de mérito, proibindo que não apenas governadores, e aí você traz muito bem isso, o próprio presidente da República, os governadores e os prefeitos, eu diria que 2 capitais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, onde há Tribunal de Contas Municipal. Então, esse processo de escolha ele deve ser pautado por critérios republicanos. Então, a gente invoca tanto a súmula 13 do nepotismo, que vai do nepotismo, quanto o artigo 11, inciso 11 da Lei de Improbidade Reformada, dado que aquela exceção que a lei traz para afastar o nepotismo é para ministros de Estado, secretários, ou seja, agentes políticos em si, e não agentes julgadores. Certo? Então, a lógica toda da ação foi a proteção do devido processo legal, não apenas formal, mas substancial, ou seja, de estrutura do órgão. Se eu tenho uma estrutura que possibilita a interferência, é uma estrutura indevida. Agora, o Instituto Não Aceita Corrupção, como eu destaquei aqui na nossa nota, quer ser o amigo da corte, quer ser o amicus curiae, né? A expressão em latim, para, como uma terceira parte, fornecer aí os subsídios necessários para o órgão julgador, o STF, neste caso. Como é que isso é definido? Quem é que define e aceita o Instituto Não Aceita Corrupção como parte, aí, como um terceiro, para ajudar e colaborar nesses trabalhos? Nós tivemos 2 entidades que já pediram ingresso como amigos. Uma delas é o INAC. Fundamento do INAC, que é o Instituto voltado a combater a corrupção. Nós temos no Brasil, Mauro, um sistema constitucional de controle da administração pública. E temos microsistemas de combate à corrupção. Se você pegar hoje, no estado de São Paulo, em 2014,
o maior número de inelegibilidades decorre de decisões de tribunais de contas. A segunda maior causa é que vem de ações criminais e, por fim, de improbidade. Então, o combate à corrupção ele nasce hoje dentro dos tribunais de contas. Então, assim, é preciso se preocupar na origem. Então, o fundamento trazido pelo INAC, a preocupação do INAC em contribuir, é porque a natureza do Instituto é voltada ao combate à corrupção. Um outro instituto que também pediu ingresso foi o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Em 2012, a USP divulgou aí em São Paulo que 63% das ações de inelegibilidade decorrem ou decorreram lá atrás de decisões dos tribunais de contas. Então, não foi sem razão, por exemplo, que a Lei 14.230, né, que produziu impactos, mudanças significativas na lei de improbidade, trouxe de forma expressa a comunicabilidade entre as instruções e as decisões do controle externo com improbidade, que é voltada, é uma lei, é uma ação de natureza sancionatória voltada a combater a corrupção, voltada a proteger a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Então, justifica, por inúmeras razões, o deferimento por parte do relator, que é quem vai apreciar o pedido de ingresso, nessa ação na ADPF 1070. Muito bem, está esclarecido. 12h51. Vamos passar aqui rapidamente para o próximo tema. A Câmara do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apagou o registro da visita do miliciano condenado Cristiano Girão, suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ex-vereador cassado, Cristiano Girão, visitou a Câmara dos Vereadores lá do Rio no dia 7 de março de 2018. E, uma semana depois, a vereadora Marielle foi executada. A ouvidoria da Câmara enviou ao Intercept Brasil, com base na Lei de Acesso à Informação, um arquivo com o registro dos visitantes daquele período. O arquivo enviado, porém, omite o registro da visita de Girão. A Câmara confirma que o registro foi apagado, mas não explica como e por qual motivo isso aconteceu. E os servidores que trabalhavam na portaria naquela época foram transferidos para outros setores depois da publicação da reportagem. Procurador Ricardo Prado, não bastasse a pergunta quem mandou matar Marielle Franco, temos uma outra pergunta: quem mandou apagar o registro do Girão lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro? Você tem um problema sério aí, né, Mauro? Mas as suspeitas são sobre os responsáveis que tinham controle sobre isso, na verdade, né, o controle político sobre isso, né, não é apenas um controle administrativo, né? Óbvio que você tem um funcionário que tem que ter cumprido a ordem, mas você tem alguém que gerenciava, né, que tem o poder sobre isso, né, que deu essa ordem, tá? Então, há uma suspeita sobre o então presidente da Câmara na ocasião, né? Mas isso é uma questão que, obviamente, depende de apuração, entendeu? Você precisa ter que ter um processo criminal, entendeu? Para apurar essa responsabilidade e para saber realmente as razões disso, entendeu? Né? É óbvio que certas visitas a membros da política, etc., em alguns momentos podem ser constrangedoras pelos mais variados motivos, entendeu, né? E aí é óbvio que se busca que esses fatos não se tornem públicos, né? O importante é que você está tendo a possibilidade da imprensa investigar isso, denunciar isso, entendeu? E de as responsabilidades serem apuradas. Acho que isso é o relevante. Eu gostaria de fazer um pequeno e rápido adendo na questão anterior, para dizer que a ação ali, ela busca aquilo que, de uma certa forma, a sociedade brasileira está encontrando de muita dificuldade. Os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização no Estado brasileiro estão dependentes de indicações políticas. Supremo Tribunal Federal, chefias de Ministério Público, conselheiros dos tribunais de contas, certo? Esses órgãos têm a sua poder de fiscalização amputado amplamente quando envolve a classe política por conta dessas indicações políticas. Enquanto nós não mudarmos o sistema de nomeação dos conselheiros dos tribunais de contas, entendeu? Dos chefes do Ministério Público, dos ministros do Supremo Tribunal, nós não teremos uma justiça igual para todos. Nós não teremos um controle de contas igual para todos. Isso que é importante para a população entender. Nós precisamos caminhar no sentido de cobrar dos políticos
que essa interferência dentro dos órgãos de controle cesse. Os órgãos de controle têm que ser técnicos, escolhidos por mecanismos técnicos e fazer seus julgamentos de forma técnica. Essa questão política tem que ser excluída do controle desses órgãos, entendeu? Enquanto nós não tivermos isso, o Estado brasileiro sempre dará margem ao famoso jeitinho brasileiro, entendeu? Quer dizer, quem é amigo do rei se dá bem, entendeu? Quem é inimigo do rei se dá mal. É isso que a gente tem assistido na questão, certo? Várias questões políticas atuais do Brasil demonstram isso nitidamente, certo? E é isso que está em questão nas nomeações dos conselheiros, quer dizer, que surgiu por causa dos governadores indicando as suas esposas para fiscalizarem as suas próprias contas. É óbvio que isso não vai funcionar. Sobre os amigos e os inimigos do rei, aquela outra máxima também, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, não é, procurador Ricardo Prado? Exatamente, Mauro. Exatamente. Só que o Estado não pode ser assim, né? O Estado não pode ser assim. Será que a gente tem tempo ainda para falar? A gente tem 4 minutos. Olha, o Supremo Tribunal Federal, o Planalto e o Congresso têm até agora prejuízo de 20 milhões de reais com os ataques de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal teve o maior prejuízo até aqui, 11 milhões e 400 mil reais, e os valores totais das perdas ainda devem crescer, porque os custos para a recuperação daquilo tudo que aconteceu ainda não foram totalmente estimados. Quem quer falar bem rapidinho? A gente só tem 4 minutos, gente. Vou deixar livre aí para vocês. Fala, procurador Ricardo Prado. Acho que a Cláudia quer falar também. Eu acho que o importante nisso é que as responsabilidades estão sendo apuradas, né? Quer dizer, estão sendo apuradas, esse dinheiro precisa ser ressarcido aos cofres públicos, né? Isso foi uma grande bobagem, né, que algumas pessoas se convenceram de que achavam que ia melhorar o país destruindo os poderes da República. Você não vai melhorar o país com destruição, você não vai melhorar o país com bombas, você não vai melhorar o país com guerra. Você vai melhorar o país com instrução, com escola, com solidariedade humana, entendeu? As pessoas se ajudando. Então, eu acho que é um incidente da história do país que envergonha, acho que a todos nós brasileiros. Doutora Cláudia. A responsabilização faz parte desse processo, inclusive, de aprendizado democrático. Quem causa prejuízo tem o dever de ressarcir. Só muito rápido, conta dos nossos últimos minutos aqui, que já queria aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui, uma mesa tão ilustre, e agradecer também a Zenilda, ao Pedro, que sempre estão conosco aí, fazem o backstage aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, que está conosco. Obrigado, doutora Cláudia. Ela já se despediu. Doutora Lúcia, a sua despedida também, bem breve. Temos 2 minutos só. Gostaria de agradecer a produção do programa, a Mauro, a todos os ouvintes. Foram temas importantes que estão sendo debatidos e agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Lúcia Awad. Doutor Ismar, sua despedida também. Falando rapidamente também desse tema, acho que se espera a responsabilidade daquelas instituições que deveriam agir, não agiram. Acho que essa omissão, e não apenas a ação, precisa ser perseguida até para evitar que atos dessa natureza voltem a se repetir na República. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Mauro, pelo convite, e a Cláudia, ao doutor Ricardo, a Lúcia, certo, por dividir esse espaço aqui rico de debate. Um fraterno abraço a todos e, sobretudo, aos ouvintes. Procurador Ricardo Prado. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, entendeu, né? A razão aqui do nosso programa, né? E agradecer também aos nossos convidados e à produção do programa. Muito obrigado a todos. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, sempre por aqui o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Cláudia Elizabeth Schwers, advogada e professora da PUC aqui em São Paulo, mestre e doutora pela PUC também, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, doutora Lúcia Abel Awad,
consultora em saúde, pesquisadora, professora, PhD em imunologia e pós-doutora em doenças infecciosas pela USP, e doutor Ismar Viana, presidente da Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo. Programa Gente que Fala, realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir do meio-dia pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Na programação da 365 agora chegando o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, te acompanhando aí nesse início de tarde. Bom programa aí, Lucas, bom programa para toda a audiência, a gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia. Um abraço, 1h em ponto, tchau.